Olá, bom dia, bom dia. Voltando aqui para nos conversarmos mais um pouco. Hoje eu quero falar sobre a fé. A fé, que é o firme firmamento das coisas que não se vê, mas que se crê. A fé é uma ferramenta que nos dá sustentabilidade sobre aquilo que nos propomos a fazer. Cristo nos ensinou muito bem o que é a fé. Primeiro ele falou que a fé é como um grãozinho. Quem tem a fé como um grão de mostarda pode remover montanhas. Vocês já pensaram nisso? Montanhas. Estas montanhas não são os morros que nossos olhos físicos veem, não são os altos relevos da geografia do planeta, da Terra, não. São as montanhas que estão à nossa frente e que nós precisamos transpor. Problemas que nos acontecem, situações difíceis que precisamos vencer, obstáculos na nossa vida. São essas montanhas, se tivermos fé, como um grão de mostarda, nós a precipitamos para muito distante de nós, onde elas não vão atingir ninguém, nem atrapalhar ninguém. Interessante, né? Então, o que quer dizer um grão de mostarda? Uma semente. Mostarda, uma árvore. Sinceramente, eu não a conheço. Mas eu entendo que ela não é pequena. Porque uma fé pequena não remove montanha. Um grão de mostarda é pequenininho, mas se você lançar na terra, esse grão vai germinar, vai crescer e se transformar numa grande árvore frondosa. Ela não será só a fé, porque uma árvore frondosa, ela cria seus galhos potentes, ela produz a flor que exala perfume, ela produz o fruto que alimenta o nosso corpo, os pássaros, as aves do céu, e na sua bela ramagem produz uma sombra gostosa que serve de abrigo para as aves dos céus e também para descanso dos cansados que passam por ali e possam descansar sobre a sombra de uma árvore. Então podemos ver aí, a fé, ela junta o amor e a caridade. Por que a caridade? Podíamos dizer a esperança, mas por que a caridade? Porque ela é uma pequena semente que, lançada na terra, germina uma planta que cresce e se torna numa grande árvore. Esta árvore vai produzir frutos, e os frutos são gratuitos para as aves do céu e para os caminhantes que passam por ela, e também se usufruem desses frutos para se alimentar. A caridade. O amor, porque é a união de 3 elementos: a fé, a caridade e o amor. Poderíamos dizer a fé, a esperança e o amor que produzem a caridade. Olha como isso começa a abrir leque sem tamanho, infinitos em nossas vidas. Quando um indivíduo tem fé no coração, fé verdadeira, firme. Vamos chegar à firmeza agora da fé.
que é sólido firme para a casa que é o nosso corpo, a casa da nossa alma? A fé. O que é firme, forte, para abrigar esse corpo dentro de uma casa? A construção de uma casa. Os 4 pilares de uma casa, eles são formados de concreto, né? Que tem 5 elementos. Tem areia, tem o cimento, tem o ferro, tem a brita e tem a água que os une. A fé é a água que une as ferramentas espirituais para se tornarem fortes em nossa vida, para serem pilar e na nossa vida, no nosso corpo, pilar de luz, pilar de amor. Vamos meditar sobre isso? Como tudo é interligado, como tudo tem conexão, mesmo quando olharmos com nossos olhos materiais, os elementos em nossa volta são material e têm conexões e formam estruturas muito fortes. O que tem dentro de nós, a nossa essência divina, que une os elementos espirituais e transformam isso em estruturas muito fortes e que nós damos o nome de fé. Em outra parte está escrito que a fé sem obras ela é morta. Porque não adianta eu me armar de fé e não agir, cruzar os meus braços. A fé vai me sustentar. Sim, ela vai me sustentar quando eu unir com a minha força física, trabalhar com a fé na minha frente, crendo que vai acontecer. O ser humano se distrai por qualquer coisinha. Ele se distrai com qualquer coisa que aparece diante dele, ele se distrai e perde a fé. Aí ele começa, mas aquilo lá é difícil. Será que vai dar? Já não deu. Na firmeza divina não existe o será, o pode ser, o quem sabe. É ou não é. Tem fé ou não tem. Brinca que tem, mas não tem. Porque essas palavras tão severas diante da fé que eu estou falando? Duras que muitos podem dizer. Não, mas eu creio da minha forma, do meu jeito. Eu respeito todo jeito de quem crê, da forma como crê. Nós respeitamos, mas eu quero dizer para vocês que a fé pura, verdadeira, ela é inabalável. Para começar, ela não tem medo, ela não se sujeita à hipocrisia, ela tem seu caminho reto na luz. E nós, o ser humano, estamos precisando muito da fé. Porque qualquer coisinha nos abala, nos enche de medo. E olhamos à nossa volta, quanto medo está na humanidade nos dias de hoje. Se conhecêssemos um pouquinho só um pouquinho da história, como Cristo disse, um grãozinho de mostarda, com tudo o que nós vemos hoje, nós teríamos bem mais fé. Seríamos bem mais fortes, porque nossos antepassados, nossos ancestrais, já viveram isso com grande galardia. Já enfrentaram coisas que hoje nem sombra delas existe.
Mas o que existe hoje que nos traz tanto medo? O povo se distraiu com tanta coisa que lhe foi colocado diante de si. Aliás, o cinema veio parar dentro de casa. Nada contra o cinema. Mas ele veio parar dentro da casa das pessoas. Só que além do cinema veio outras coisas e que o povo estava prostrado diante delas. E elas foram assim, que nem uma brisa de leve entrando em suas mentes, em seus corações e modificando um caminho. Vamos olhar para uma construção de trilhos de trem. O que o engenheiro usa para desviar um trem da sua rota para outra rota? Uma agulha. Desvia o trilho do trem e o trem segue ele. Porque ele vem firmado em cima daqueles trilhos. Quando aquele trilho lá na frente é desviado para outra rota, ele vai por outro caminho. Assim fizeram conosco. E hoje nós estamos nesta linda era de Aquário. A era do amor puro, incondicional, amor sem fronteiras, amor sem preconceito, amor sem cobrança, amor. Para que possamos viver esse amor, precisamos nos encontrar dentro de nós com a nossa essência divina. É difícil? Não. Não é difícil. É só tirarmos uns minutinhos por dia para fazermos uma meditação. Ai, mas a minha mente não para, eu não consigo me concentrar. Lógico, você tem que treinar. Não é você ir lá, ficar 10 minutos de olhos fechados lá em posição de meditação e já encontrar o seu eu dentro de você. Alguns é mais rápido, outros é mais demorado. Alguns começam com pequenos insights, outros já abrem a porta. Mais importante é começar. Tudo está dentro de nós. Tudo o que está fora não é da nossa essência divina, a maior parte não é. O que nós aprendemos e as nossas crianças estão aprendendo, a nossa juventude está dentro desse ciclo, é tudo holografia. Ô Maria, você ficou doida agora? É. Quando criou-se lá o projeto Globin, uma coisa assim, queria aparecer holografias no espaço, Cristo ia aparecer lá no espaço, Maria, enfim, uma série de seres divinos para assustar a humanidade e dizer, eles vieram nos buscar, para que enquanto isso outras coisas acontecessem, para que quando a holografia fosse embora, estaríamos com alguma coisa bem diferente. Não aconteceu, né? Porque já veio acontecendo há muito tempo. É uma holografia. E agora que nós chegamos na era da mudança, na era da transformação, é lógico que ela se dá gradativamente, ela não pode se dar de uma vez só. Em outras épocas, deu-se de uma vez só. Trocou-se o eixo da Terra e tudo que era ser vivo desapareceu. Mas desta vez não é assim. As potências espirituais interferiram e disseram, chega, agora é hora da Terra se elevar. Ela já se elevou. Agora é hora do ser humano descobrir quem ele é.
porque ele está aqui. E isto começou há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo chegou na Terra como homem. Lá ele começou a virar o eixo desse planeta, para que esse eixo entre na era da luz e do amor. Já entrou, né? Não virou tudo ainda não, mas está nesse giro. E nós estamos dentro dele e precisamos acordar. Ah, mas eu acordo todo dia de manhã e vou trabalhar. Lindo, maravilhoso, verdade. Tudo isso nós temos que fazer materialmente. Mas nós precisamos acordar espiritualmente. Nós estamos humanos aqui na Terra, mas nós somos espirituais. A nossa fonte divina é espiritual. E uma centelha dessa fonte está dentro de nós e começa a nos iluminar de dentro para fora. E aí está a fé, um grãozinho de mostarda que nós lançamos na terra e começou a germinar dentro de cada ser humano. E está uns mais, outros menos, outros nem chegaram ainda a germinar essa sementinha, mas vão germinar, porque Cristo mesmo disse ao Pai: Pai, todos quanto me deste, nenhum se perdeu. Ele não disse uns que são assim, ou são desse jeito, ou daquele, que pensam assim ou assim, esses estão comigo. Não. Ele disse: Pai, todos quanto me deste, nenhum se perdeu. Isto ele falou em seus últimos dias que esteve aqui na Terra, visível ao nosso olho material. Mas espiritualmente, ele nunca saiu daqui. E ele anda com você, ele anda comigo, ele anda com quem está do meu lado, com quem está atrás de mim, ele anda com todos e cada um na sua medida de jornada. Há um mais espiritual que já despertou mais e que convida seu irmão mais velho e diz: senta aqui do meu lado e vamos conversar. E conversa. Há o outro que nem sequer se deu conta disso, se falar para ele: você está louco. Mas ele vai chegar, o dia dele vai chegar. Ele também vai entender. E isto é algo que vem de cima, como nós não somos da Terra, nós viemos das estrelas, nós somos seres de outros lugares, vamos dizer assim. Não somos do planeta Terra. Estamos aqui para um aprendizado, não para ensinar, mas para aprender. Um aprendizado, assim como o seu filho que já completou a idade de faculdade. Ele já fez um pré, ele já fez um estudo e chegou a hora de ir para a faculdade. Então, ele já tem uma estrutura. E ele vai para a faculdade para se formar em uma determinada área, profissão. E isto chegará para ele nas suas mãos para que ela seja desenvolvida plenamente e com tudo aquilo, o que ela pode fazer, ela tem que caber em suas mãos, para que ele saiba manejar esta ferramenta que ele está se preparando para trabalhar. Só que ele, dentro dele, ele tem mais uma ferramenta espiritual. Quando as duas estão unidas, a material e a espiritual, que ele desenvolve para trabalhar pelo bem da humanidade, porque todo aquele que é profissional
ele desenvolve um trabalho não só para ele, mas para os outros também. Este é o nosso objetivo, e todos nós, de uma forma ou de outra, mesmo aquele que passa ajuntando lixo na sua casa, ele é igual àquele que passou por uma faculdade. A faculdade dele é simples e humilde, mas ela tem o mesmo poder diante de Deus. Todo aquele que está lá no relento, limpando a rua, fazendo o calçamento, todo aquele que está na lavoura colhendo suas plantações, ou aquele que está lá num gabinete governando uma nação, ou aquele que está lá num gabinete governando um estado, ou numa grande multinacional, sentado lá numa sala administrando uma empresa. Diante de Deus são iguais, não tem diferença. E nós entramos nesta era de Aquário para que todo ser humano seja igual também materialmente. Ah, ficou louca, Maria. Não. Quem pode fazer isso? A fonte divina que nos criou e nos deixou experienciar de todas as maneiras nesse planeta de provas e expiações. Mas chegou o tempo dele se formar também em um planeta de regeneração. Isto é fé, meus amigos, amigas. Isto é fé. A fé que move montanhas, os obstáculos em nossas vidas, os problemas que nos chegam, que muitas vezes não temos condições de resolvê-los. Mas se tivermos um minuto para perguntarmos àquele que nos criou, como que eu resolvo esse problema? Aqui dentro está a resposta da fonte divina. Eu posso dizer isso de camarote. Muitas vezes, mesmo sem esse conhecimento que eu tenho hoje, mesmo sem entender as coisas que hoje eu entendo e que até são difíceis para falar e passar, eu tive esse privilégio de muitos acontecimentos em minha vida, que outros até sairiam correndo para uma delegacia, fazer um BO, colocar na justiça, fazer alguma coisa. Eu sempre busquei, meu Deus, que eu faço agora? Não tem mais nada que minhas mãos podem fazer. Eu recebia a resposta. Então eu posso dizer para vocês, a minha experiência pode não servir para nenhum de vocês que possam escutar esse vídeo, porque cada um é único. Cada um tem a forma para resolver seus problemas. Os problemas de cada um não são generalizados. Então a minha experiência, ela pode não servir para os outros, mas o que está dentro de você, de cada um que possa ouvir isso, pode resolver seus problemas. Só que muitas vezes nós temos que ter a consciência de que o ser que está à minha frente, o meu próximo, o meu semelhante, ele tem os mesmos direitos que eu. E eu não posso usurpar os seus direitos para que eu obtenha da divina providência o esclarecimento de vencer a minha batalha, porque às vezes ela não é minha. Eu quero batalhar pelo que não é meu, pelo que é do outro. É muito profundo e é preciso muito desprendimento para chegar nesse ponto e ter que abrir mão e dizer para o outro que possa ser no momento seu obstáculo: segue seu caminho, a vitória é sua. E quando se tem coragem para fazer isso,
A vitória é da pessoa e a da gente também é vitória. E muito grande. A satisfação é imensa. É a árvore frondosa da semente de mostarda, da pequenininho grão de fé que gerou e cresceu essa árvore. Nela você encontra tudo que você precisa. Você encontra o alimento porque ela produz o fruto. Você encontra o perfume para que você também possa estar perfumado. Você encontra a sombra para que você possa descansar. E enquanto descansa, flerta com o amor. O amor incondicional. O amor que está dentro de você. Gratidão. Bom dia. Uma linda terça-feira para todos nós. Gratidão.